Pronto. Quem está conferindo esse pelo gravado, a gente teve um problema. Então a gente está retornando gravando pela segunda vez, tá, gente? Vocês não acharem estranho, pronto. Tá? Estamos continuando. A internet deu aí Um pequeno problema. Aí, Graça, vamos lá. Oi, Cláudio. Oi, Beatriz. Graça? Estou aqui, estou vendo vocês. Tá. Não sei se o pessoal está me vendo. Mariana Guimarães está aí, o Macimar. Isso. Eu estou vendo. Vocês estão vendo a Graça? Porque a gente aqui não está vendo. Clica ali. Ah, não. Sai a gente. Bom. Eu estou vendo. Cláudio está aí, a Joana está aí, a Josimere Paiva. Diz que te dei as duas. Ah, vamos ficar com a sua netinha, Macimar? Não tem problema não. Não, o Macimar hoje está com a Letinha, a Mariana está vendo as duas. Então tá bom. Vamos tocar para frente? Vamos, claro. Não tem problema não. Só a gente... quando estão nos vendo, né? Vamos aproveitar. Um abraço para a Carol, que está aí também. E a Japa está por aí. Olha como que está bom meu, viu? Viu? Tirou a gente, não fala isso. Boa noite. Não fala isso. Porque o Macimar vai tirar onda com a gente. Vai. Se tirou nós, você melhorou. O José Ribeiro está por aí, a Caroline Silveira, a Marileide. Isso, olha, eu tô no céu. Que maravilha. Vai ver então que bom. Então vai. Vamos lá. A Michelle, então, boa noite, né, a todos os nossos ouvintes. E vamos iniciar o nosso evangelho, graças a Deus, no capítulo ainda, vamos terminar. Capítulo 5, item 29. E aí, para a gente começar, a Michelle vai ler a página e fazer a oração. Então, vamos lá. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua alma como meio de libertação para muitos. Está em Mateus. Procure auxiliar a todos naturalmente. A lei de Deus está escrita em todas as consciências. Não se angustie com o sofrimento alheio. Faça o que puder, compreendendo a vontade do Pai que nos quer perfeitos e felizes. A perfeição e a felicidade têm seu preço. Se alguém está triste ou aborrecido, ofereça-lhe brandamente o remédio da alegria e da compreensão. Seja discreto para não perturbar em vez de ajudar. Ninguém sabe o que se passa na intimidade de cada coração. Só Deus o sabe. Portanto, busque compreender para servir melhor. Então, aqui é a página de hoje. Lembrando que que a lei de Deus está escrita aqui na nossa consciência e que a gente não deve, não é que não se deve se preocupar, né? Mas a gente tem que ajudar compreendendo que as dificuldades, elas são formas de aperfeiçoamento do espírito, tanto nosso quanto do nosso próximo. Então, que a gente procure auxiliar, em vez de julgar, e fazer o que a gente puder, respeitando a vontade do Pai, que a gente desconhece, né? Então, essa é a página de hoje. Vou fazer a prece para a gente começar, né? Vamos lá. Bom, meus amigos espirituais, mais um Evangelho no Lar, no qual temos a oportunidade de estarmos com os nossos amigos dessa forma, virtualmente, mas todos unidos em coração, e nesse momento pensando nos bons espíritos, no Mestre Jesus, que cada um dos amigos que estão aqui reunidos possam receber as bênçãos da espiritualidade em seus lares e que a semana que se aproxima seja uma semana abençoada, onde nós possamos desenvolver ainda mais as nossas potencialidades, resignados com a vontade do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Não vamos esquecer a nossa aguinha, né? E vamos hoje dando continuidade ao item 29. Semana passada a Graça comentou sobre o 28, que será lícito, né? Abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. Então, assim, quem quiser saber, vai lá no Instagram, no Evangelho,
ou no YouTube, Jeff Três Rios, que o Celso, ele edita, né, o nosso evangelho, está tudo lá e vocês podem se inteirar do assunto, né? Então, para a gente dar continuidade, que hoje a gente demorou uns 5 minutinhos a mais, por causa dos probleminhas técnicos, o item 29 é o sacrifício da própria vida. Então, vamos lá. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se preocupar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por consequente, suicídio intencional, se não de fato? É ilusória a ideia de que a sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Quem falou foi São Luís. Vamos continuar, né, Graça? Eu botei aqui para a gente ver. Se um homem se expõe a um perigo eminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís também nos esclarece. E no final, São Luís também aqui responde: proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar-se os sofrimentos proveitosos a outrem? Aí São Luís responde: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios que tais criaturas se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem, de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Isso tudo São Luís, lá em Paris, em 1860, nos esclarece. E agora é a Graça em 2023. Nossa, interpretar São Luís é complicadíssimo para mim, que ainda estou nessa distância toda, né? Mas a gente tem tantas informações de Emmanuel e outros companheiros nossos, inclusive alguns que ainda transitam entre nós, que não fica difícil para a gente essas 3 questões. São 3 perguntas sobre sacrifício da própria vida. A primeira é aquele que se acha desgostoso, né, e quer extingui-la com as suas próprias mãos. E aí, será culpado de procurar a morte, vamos supor, num campo de batalha, com o propósito de tornar útil? Não, a minha morte vai ser honrosa. Eu vou me alistar lá na guerra da Rússia, lá contra a Ucrânia. Porque a gente sabe até que tem pessoas, tem mercenários, inclusive, que ganham até para entrar numa guerra, defendendo um lado, mas colocando
colocando em risco a própria vida. Uns por dinheiro, outros por desejarem a autopromoção. De toda maneira, tudo depende da sua intenção. E se você está indo para lá, não se importando com a sua vida, ou uma enfermeira que vai para um campo de batalha para tentar salvar as pessoas, sabendo que pode correr um risco de vida. Esse suicídio não é intencional, não é? Ela vai, já responde a segunda questão, ela vai por um desejo próprio de salvar vidas, sabendo que corre um risco, mas se autopreservando dentro das suas possibilidades, né? Agora, o suicídio intencional é aquele que você vai com a certeza de que o que você está fazendo é procurar a morte, mas você não tem coragem de executar a morte por suas próprias mãos. Então, você não tem coragem de se enforcar, você não tem coragem de se atirar, você não tem coragem de se matar com as suas próprias mãos. Então, você procura um meio de morrer sem que você seja aquele que irá dar o último tiro, né? O último suspiro depende de você. Nesse caso, o suicídio é intencional. Você busca uma situação que vai te levar à morte, você sabe, sem um proveito para ninguém, apenas porque você quer desistir daquela vida que você está vivendo, porque tem um problema que você não solucionou. Aí nós caímos no materialismo, né? Eu não posso conviver com essa doença, eu não posso conviver com essa situação financeira, eu não posso conviver com a desonra. Alguém, né? No Japão, isso era muito comum, as pessoas se suicidarem, porque vão ficar desonradas perante a população, então se matam. É um suicídio intencional, né? Se matam pelas próprias mãos ou procuram montar um circo onde eles vão morrer, mas eles não têm coragem de pegar uma corda, amarrar e eles mesmos se matar. Então, existem muitas maneiras de você se suicidar sem que pareça realmente que você buscou. Não, vai muito da sua consciência, né? Buscar a morte com premeditada intenção, São Luís disse aí, expor-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, eu vou me enfiar num lugar que é perigoso, eu não precisava ir, mas eu vou porque eu quero morrer. Eu quero morrer, mas eu quero morrer de uma forma honrosa, né? Que as pessoas acham, não, olha, ele foi. Aí, meu filho, é você ir para um campo de guerra sem o capacete, sem um colete de contra tiros, entendeu? Aí você vai procurando a morte. Então, desde que você, no ato, não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio. Eu morri numa situação difícil, numa situação em que eu não esperava, mas eu não busquei isso. Eu vi uma reportagem há uns anos atrás de uma criança que caiu num poço, num lago. E a avó não sabia nadar, mas ela se atirou para salvar o neto. E ela não sabia nadar, mas ela conseguiu chegar até ele. Ninguém sabe como ela conseguiu se manter sobre a água e tirou o neto. Ali havia intenção de morrer? Não. Ela percebeu que ela podia morrer? Deve ter percebido, mas qual foi a intenção dela? Salvar a vida do neto. Mesmo que eu morra, ele vai viver. Isso é amor. Isso é outra coisa. Ela não tem intenção de morrer. Mas ela sabe o risco que ela vai correr porque ela não sabe nadar. Mas é instintivo. Porque você quer salvar aquele a quem você ama. Aí é diferente. Quando nós nos reportamos a Madre Teresa de Calcutá,
O que acontecia? Ela estava correndo risco? Ela foi lidar com quem? Como que ela se colocou diante daquela situação? Ela sabia que ela corria risco. Por quê? Porque ela foi lidar com pessoas que tinham hanseníase, que é a lepra, mas ela foi. Né? Se a gente voltar lá na época de Jesus, o que Maria de Magdala fez? Ela foi para o meio dos leprosos, foi a primeira evangelizadora que nós temos notícia, foi Maria de Magdala, né? Porque ela passou todo aquele momento, porque naquela época os leprosos, né, vou usar a expressão da época, agora é hanseníase, mas naquela época era lepra. Eles não podiam se aproximar de ninguém sem um sininho que avisava que, olha, havia um leproso aí, as pessoas se afastavam. E onde eles moravam? Onde eles ficavam a maior parte do tempo? Eles ficavam a maior parte do tempo nos vales dos leprosos, que eram cavernas, onde eles tinham que se escorar um no outro para não morrer no meio do caminho, para não incomodar o povo da época. Então, eles ficavam ali, as pessoas não matavam de vez, porque eles tinham medo de pegar a lepra. Mas eles eram muito malquistos na sociedade. Mas, vindo para os tempos atuais, eu me lembro do professor Zé Carlos Leal, numa das palestras que ele fez, e que ele contou que ele, numa da época da vida dele, ainda jovem, ele queria muito se matar. Mas ele não tinha coragem. E ele vendia livros. O que ele fez? Buscou lá na colônia, no hospital de Curupaiti, lá situado lá em Jacarepaguá, ele sabia que havia o quê? Uma colônia de portadores de hanseníase. E aí, ele buscou vender livro lá, porque ele falou assim, eu pego a lepra e morro. Já fico internado por lá e morro. Quer dizer, havia uma intenção de quê? De morte. Morte. Não seria matada, mas seria morrida. Morte morrida, né? E aí ele conheceu lá, essa colônia foi criada em 1929. E aí ele conheceu quem? Um dos espíritas mais respeitados que nós temos, que é o Amazonas Hércules. Amazonas Hércules nasceu em 1912 e morreu em 2004. Então não está tão distante assim a morte do Amazonas Hércules. E ele se tornou espírita, o Zé Carleal, por causa do Amazonas Hércules. Porque quando ele chegou vendendo livros, falaram com ele, olha, quem gosta de livro, quem toma conta de uma biblioteca aí, é o Amazonas Hércules, que era um Hércules mesmo, muito grande, muito alto, e o Hércules era órfão de pai, de mãe, ele perdeu a mãe com 4 anos de idade, foi criado por uma madrinha, a senhora Lídia Cardoso Fernandes, que introduziu ele à leitura de obras espíritas. Então, ele tinha noções de espiritismo. E ele, então, participava da Federação Espírita do Amazonas, de algumas atividades. Em 1954, aos 42 anos, ele já portador da hanseníase, do bacilo de Hansen, ele vai se internar na colônia de Curupaiti, em Jacarepaguá. O Amazonas morreu com 91 anos de idade. Agora, vocês me perguntam assim, mas ele era perfeito? Não. Ele perdeu dedos da mão, ele perdeu dedos dos pés, ele se transformou, ele foi perdendo, né, os órgãos, né, os dedos e tal. Então, ele escrevia carta para tudo quanto era espírita no Brasil e no mundo. E respondia. Ele botava na boca o lápis e ia batendo na máquina de datilografia. Enquanto ele
tinha um dedinho para bater, ele foi batendo. Mas vocês pensem bem, a lepra já, já, já por si só já destrói. Imagine ele batendo naquelas teclas da máquina de datilografia, que eram pesadinhas a beça, não é? Então, acho que muita gente aí nem conheceu. Eu conheci, tá? E adorava, porque escrever à mão não era fácil. Mas aí, gente, dizem que o Amazonas Hércules era muito engraçado, era muito alegre, e ele tinha mania de ligar para as pessoas quando ele sabia que alguém estava doente, quando ele sabia que alguém estava passando uma situação difícil, ele ligava, ele enxugava lágrimas, fosse pelo telefone, com a sua palavra doce, ou por cartas. Por cartas. Então, lá ele criou o Centro Espírita Filhos de Deus, que ficava nas dependências da colônia de Curupaiti, né? E aí o Zé Carlos Leal conheceu ele. E dali ele começou, o Zé Carlos começou a participar do programa Educar para Crescer. Porque o Amazonas, ele se locomovia de muletas, muito devagar, mas ele proferia palestras em diversos centros espíritas. Então, ele participava desse programa, Educar para Crescer, da Rádio Rio de Janeiro, que ainda existe, tá? A Rádio Rio de Janeiro. Então, gente, nos 50 anos que ele teve dentro da colônia de Curupaiti, ele desenvolveu no Filho de Deus atividades assistenciais para amparo dos familiares carentes dos ancenianos, né? Ele mantinha, e é mantido até hoje, os curativos, na sala de curativos Maria de Nazaré. E ele era poeta, e normalmente ele declamava muito bem em todas as palestras que ele fazia. E aí, para encerrar, eu vou trazer para vocês uma que eu recito muito bem, sabe? Uma das últimas poemas, um dos últimos poemas dele, que se diz assim: na Galileia ridente, no lago vasto celeiro, piscoso imenso mar, vogavam barcos veleiros na faina do dia a dia. E um pescador diferente, de olhos azuis como o mar, louros cabelos voando, beijados pelas brisas trazidas de todos os continentes, e o fato surpreendente, testemunho mais que sublime, testemunho eloquente, foi a vida vencendo a morte, na radiosa alvorada da sua ressurreição. Após o terceiro dia de sua crucificação, marco sublime, sem dúvida, da vida eterna e imortal, sublime esteira de luz, desta estrela peregrina que foi o Mestre Jesus. Amazona Hércules, que sobreviveu e ajudou muitas pessoas a sobreviver, dentre elas o professor José Carlos Leal. Muita paz a todos. Ah, muito bom, hein, Graça? Muito interessante a história, eu não sabia do Zé Carlos Leal, não, olha só, muito bacana. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento, fechando os nossos olhos e agradecendo a espiritualidade amiga por essa oportunidade daqui estarmos recebendo as suas bênçãos, para que os médicos e enfermeiros venham fluidificar a nossa água, colocando nela os remédios, os sais minerais, vitaminas tão necessárias para o nosso corpo da matéria. E o passe fraterno, para que haja equilíbrio do nosso espírito, para que possa ser organizada as nossas células, para que seja organizada a nossa mente, para sabermos ter atitudes de mansuetude, de calma, de respeito, de coragem, diante das provas, das expiações da nossa vida, que possamos saber como agir, assim como Jesus nos ensinou. Que a história de hoje, né, seja exemplo para que nós possamos orar, vigiar e entender que Jesus, que o nosso Pai maior está sempre conosco, nos dando força, nos dando auxílio
para triunfarmos perante a vida. Abençoe também cada cantinho do nosso lar. Abençoe a todos aqueles que estão no cômodo ao lado, para que recebam as bênçãos de Jesus. E, Senhor, mestre amigo, abençoe o nosso planeta, para que haja paz, para que haja, Senhor, intenção da verdadeira humildade, da verdadeira fraternidade diante de todos. Que Jesus esteja conosco, em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Deixa eu Boa noite. dar o último recadinho. Toda terça-feira, às 18 horas, o posto Espírita Rita Cerqueira está aberto com uma equipe de acolhimento para aqueles que estejam desejosos de bater um papo, de poder aliviar, né, o seu coração num atendimento fraterno e, claro, que depois a fluidificação da água, o passe, mas principalmente a escuta, porque muitas pessoas, nós estamos no Setembro Amarelo, resolvemos criar essa atividade às 18 horas na terça-feira, para que as pessoas possam, principalmente aqueles que não têm condições de ir para um psicólogo, ou que possam ir, que é o que a gente deseja, que sejam encaminhados a um profissional. Mas nós estamos lá com uma equipe preparada para receber as pessoas, ouvir e poder dar um alento com a fé e também com todo o aparato espiritual que as pessoas precisam nesse instante. Fé, foco, determinação e a graça divina para nos levantar dos problemas que todos nós estamos enfrentando nesse momento difícil, e que estamos vendo muitas pessoas, muitas famílias passando por grandes dificuldades. Então, fica aqui o meu recadinho. Quer ser ouvido, quer ser acolhido, 18 horas na terça-feira. E toda semana o Jeff está aberto às 15 horas para acolher aqueles que precisam de um passe, de ouvir a palavra de Jesus. Né? Aqui vão ter uma equipe bem boa mesmo de atendimento, acho que 4 ou 5 pessoas, senhoras, que se dispuseram e já trabalham há muitos anos dentro da doutrina, sabem exatamente o que precisam fazer para ouvir e dar o ombro amigo para essas pessoas. É isso aí o meu recadinho, tá bom? Excelente recadinho. Quer dizer, a nossa casa está acolhendo e ajudando naquilo que pode a todos os irmãos, né? Então, vamos lá. A gente vibra pela vida, né, amiga? Então, até a próxima semana. Tchau, Graça. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau para todos. Aqueles que eu não dei boa noite aí, porque foi depois, fica o nosso boa noite, o nosso carinho e o desejo que vocês tenham uma semana de muita paz e muito trabalho. O trabalho é a melhor coisa. Fica com Deus, Cat. Tchau, Bia. Tchau.